Olá, boa noite. Muita gente ainda vive o sonho americano. Viver nos Estados Unidos ainda é uma oportunidade de ouro. E sobre isso a gente vai conversar hoje com a Flávia Lloyd, que é advogada de imigração e santista americanizada. É isso mesmo, Flávia? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Americanizou de vez? Olha, americanizar 100% não, porque eu ainda sou santista, sempre santista, mas na realidade, mais americano hoje em dia. Vamos começar a falar um pouquinho com os telespectadores para a gente entender quem é a Flávia Lloyd. Então, nascida e criada em Santos, a minha família toda ainda está aqui, tenho todos os meus vínculos familiares e emocionais aqui, mas moro há 20 anos nos Estados Unidos. Eu fui lá passar um ano e 20 anos depois ainda estou lá. Então eu estava estudando português e russo na USP, nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia sou advogada e professora do mestrado e doutorado de Direito, mas eu fui passar um ano e fiquei. Agora, quem faz russo? Me conta. História de fazer letras português russo? Eu sou bailarina frustrada, né? Eu sempre quis dançar, mas eu sou alta demais, pé é grande demais, não tinha nem sapatilha pro bendito do pé. Então, na realidade, não combinava o tamanho, o conjunto não dava. Mas eu ainda gostava do bendito do russo por causa do balé. E aí decidi que ia estudar literatura russa do século XIX. O autor era o Pushkin e era o meu objetivo de vida, morar na USP pro resto da minha vida, fazer mestrado, doutorado e virar professora acadêmica, o que, por um lado, continuei na parte acadêmica, mas a vida mudou. Larguei o russo. O que fez você trocar a chavinha? Por que foi para os Estados Unidos e não para a Rússia? Bom, primeiro foi dinheiro. Que é um fator bastante importante, né? Eu sou de uma família muito simples aqui de Santos, a gente não tinha dinheiro, então eu estava estudando na USP, que era de graça, consegui dinheiro de uma bolsa, a família toda juntou o dinheiro também e era mais barato, por incrível que pareça, ir para a Rússia, para os Estados Unidos do que para a Rússia. E acabei encontrando uma circunstância onde eu consegui estudar por um ano e a ideia era ir por um ano, estudar e depois voltar. Uma espécie de intercâmbio, como muitos jovens fazem. Isso, a diferença é que eu não tinha um tostão furado. Então, eu fui com a cara e com a coragem. Nunca tinha entrado no avião na vida. Eu saí de Santos, São Paulo e Estados Unidos. Eu não conhecia o Brasil, não conhecia nada. Então, foi uma aventura mesmo. Sua mãe deixou você ir? Que idade você tinha? Eu tinha 20. Então, já dá para se virar sozinha, né? Eu tinha 20. Fui com a cara e com a coragem. Fez mochilinha e foi? Fiz a mochilinha e fui. Então, mas foi engraçado porque eu não tinha a mínima intenção de ficar. E acabei ficando, fiquei legal, passei perrengue, limpei casa, cuidei de criança, toda aquela história que não tem o sonho, assim, um americano, assim, o sonho é que você consegue melhorar de vida. Mas para chegar lá, tem muitos percalços, mas... O que fez você mudar a sua decisão de ficar apenas um mês e ficar 20 anos ou mais, né? Bom, primeiro foram as oportunidades de estudos, que eu vi que eu gosto muito de estudar. Se eu pudesse ser estudante profissional, eu seria, eu adoro estudar. Então eu vi que as oportunidades eram mais fáceis. Depois eu conheci o pai do meu filho. Aí eu tive filho, eu casei, divorciei, casei de novo, então eu fiz aquela bem novela, sabe? Então... Não é novela mexicana, é novela americana. Não, olha, tá mais para mexicana do que americana. A novela americana é muito chata. Muito chato, mas enfim. Então acabei tendo meu filho lá e a lei de família é bem complicada, então assim, teve uma vontade de ficar, mas também teve uma parte jurídica onde no momento que eu tive o filho num outro país, eu tenho que ter autorização do genitor para trazer o meu bebê para cá. E o pai do meu filho gosta muito do meu filho e nunca deu autorização. Então, sim, teve a oportunidade de ficar, mas também teve o meu filho que me prende lá, que voltar para cá sem o meu filho eu não voltaria. Então, agora ele completou 18 anos, tecnicamente eu posso voltar, mas agora minha vida está toda lá, Ficou né? toda lá. Então, e nesse meio do caminho você teve que encontrar formas de se legalizar. Exatamente. Não foi fácil, porque a constância era a mesma. Não tinha dinheiro aqui, não tinha dinheiro lá. Então, foram muitas dificuldades, mas consegui. No momento que aí eu consegui a minha documentação, a primeira coisa que eu fiz é voltar para estudar, que sempre foi o meu objetivo. Sempre foi estudar e sempre foi crescer. Não do ponto de vista financeiro, que eu acho que é uma consequência, mas eu gosto eu sou muito ambiciosa, eu gosto de estudar, eu gosto de focar. Então, a documentação e a legalização foi o que me deu, foram as que abriram as portas para mim para poder estudar.
Você acha que ainda tem muita ilusão Nossa. em relação ao sonho americano, quando as pessoas falam, nossa, vou morar nos Estados Unidos, o Brasil está em crise, não estou feliz aqui, vou tentar a vida lá. É muita ilusão? Muita ilusão, muita ilusão. Bom, e no final agora eu sou advogada de imigração, né? Então a brasileirada toda me liga, olha, eu quero ir, aí faço consulta e tenho um sonho, tenho um mito. Sim, as coisas são boas, a qualidade de vida é boa, mas tem muita coisa boa no Brasil que o pessoal não reconhece. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 funcionárias que ficaram grávidas agora. Uma teve o filho em dezembro e a outra teve em, sei lá, setembro do ano passado. A lei ele dá para essas meninas 6 semanas não remuneradas de licença maternidade. 6 semanas. Eu dei 3 meses porque eu achei o fim da picada você voltar para o trabalho depois de 6 semanas de ter um filho. Ou seja, elas ficam 1 mês e meio com o bebê, mas sem receber. Sem receber. Então, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença do dia a dia. O 13º salário, que a gente sempre conta aqui no Brasil, não existe nos Estados Unidos. As leis trabalhistas aqui são muito boas. Mesmo Então, depois da reforma, que todo mundo chiou, ficou preocupado, ainda assim está valendo a pena, ainda assim é melhor. Ainda tem muita coisa boa aqui. Eu acho que o ideal, se pudesse juntar o Brasil com os Estados Unidos, fazer o país dos dois, aí seria o país ideal. As pessoas, o jeito brasileiro, o jeito brasileiro, a qualidade de vida que a gente tem aqui com a família, com os amigos, os relacionamentos que a gente tem, isso não existe lá. Então, a resposta à sua pergunta é sim, existe muito mito e tem muito charlatão aí que vende uma ideia, olha, paga, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você vai chegar, e você vai ser assim, a pessoa, o top do top. E a realidade não, é um recomeço, você vai recomeçar. Então, eu vejo muitos executivos profissionais, sabe, gente com muito dinheiro, que não, quer chegar no mesmo nível. Eu falo, gente, tem uma adaptação, tem um processo. Então, o sonho continua, mas tem muito do mito no sonho. Você já teve que adequar a realidade de alguma pessoa lá? De repente, a pessoa foi de uma forma ilegal e aí ela quer ficar lá, ela te procura? Como é que funciona? Sim, eu trabalho com todo tipo de imigração. Então, desde a pessoa que entrou ilegal e está tentando arrumar a situação, ou da pessoa que está fazendo da maneira correta, que é vir daqui ou do país que seja, para os Estados Unidos da maneira legal, se é por trabalho, se é por talento, se é por estudo. Então, é uma questão de preparação. Muita gente vai como turista pensando que vai ficar lá e vai ficar tranquilo, que não é a realidade. Vai sondar a terra, vai ver como é que é e acaba... E dá para fazer isso, explorar as opções e depois decidir o que fazer. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o sonho americano. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o sonho americano e a gente conversa com a Flávia Lloyd, que é advogada de imigração. Flávia, agora vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona esse seu trabalho. A gente falou um pouquinho sobre o sonho americano, todo mundo querendo tentar a vida nos Estados Unidos e essa parte que não é tão real, né? Não é um sonho tão Cinderela. Com certeza. Pelo menos a primeira parte da Cinderela. Às vezes troca, né? Você é especialista em imigração, é isso? Sim, eu caí especializada em talentos? Então, eu caí de paraquedas nessa área. Eu não tinha qualificação nenhuma para arrumar um trabalho na época. Finalmente recebi a minha documentação, fui lá, olhei no jornal, na época era jornal, tá? Peguei o jornal, não qualificava para nada, menina. Olhava, ok. Aí encontrei um escritório de advocacia, onde eles pediam experiência, que eu não tinha nenhuma, e também precisavam de outras línguas. Então foi assim que eu comecei a trabalhar na imigração. Eu cheguei lá na entrevista, falei que não qualificava para absolutamente nada, mas falava outras línguas. E foi assim... Português e russo. E o francês. E o francês. E o espanhol. Então, aí eu consegui, comecei a trabalhar e comecei a ver que eu gostava. Então, ajudando as pessoas que estavam sendo deportadas, casos de família de imigração, né? E agora, de uns anos para cá, a minha especialidade mudou. Eu trabalho com talentos extraordinários, eu trabalho com atletas, eu trabalho com artistas, eu trabalho com produções, então, o pessoal daqui, por exemplo, uma banda quer fazer um show nos Estados Unidos, eu faço a parte burocrática. Então, eles têm o contratante, ok, eu vou fazer um show lá no Madison Square Garden. Você não pode chegar lá com visto de turista, né? Então, eu faço a banda, eu faço a produção, eu faço a equipe. Então, por exemplo, todo o pessoal que está aqui, normalmente quando tem produções, eu trago a equipe toda para fazer a produção, o evento, o que seja nos Estados Unidos. Quem que você já levou?
Ah, a gente já fez bastante gente legal. A Neguinho da Beija-Flor, Ivete Sangalo, produções grandes. A gente faz bastante produções grandes. A gente, enfim, pessoas do esporte também, pessoas que eu não posso falar nome. Tem pessoas, se está na minha rede social, isso significa que eu posso falar os nomes, mas às vezes eu não posso comentar por questões de confidencialidade. Mas a gente, nomes tops da comunidade brasileira aqui que a gente traz, de outros países também. A gente faz não só daqui, mas esses nomes como esses Ivete, a Neguinho da Beija-Flor e companhia. A gente entender a importância de um trabalho como esse, o que poderia dar errado se não tivesse essa forma correta de ser feito todo esse trâmite legal? Então, a pessoa quando, por exemplo, uma equipe grande de uma banda, vamos supor, você tem uma banda com 32 pessoas, tá? O assistente, o maquiador, o câmera, o roadie, todo mundo. O pessoal viaja com câmera, com equipamento. Se a pessoa chega no aeroporto com equipamento de câmera, guitarra, com visto de turista, a primeira coisa que a imigração vai perguntar, mas peraí, o que você está fazendo aqui com essa coisa toda aqui? Vai né? tocar no quarto? Exatamente, isso significa que você está entrando nos Estados Unidos com a intenção de trabalhar o que não é consistente com o visto de turista. Então, normalmente esse pessoal é mandado imediatamente embora para o Brasil ou para o país de origem porque está entrando com o visto errado. Então, a preocupação normalmente dos produtores de shows, e eu estou usando show, mas não importa, pode ser uma peça, pode ser um filme, pode ser um comercial, tem que ser feito direito. A gente faz modelos, a gente faz todo tipo de arte para poder entrar corretamente, reportar o dinheiro para o leão de lá também, que quer a sua parte. Então tem toda uma burocracia que tem que ser seguida, porque senão todo mundo, imagina pessoas de peso que não podem entrar nos Estados Unidos porque fizeram coisas erradas com visto inapropriado. A gente sabe que, diferente do Brasil, os Estados Unidos é difícil eles darem um jeitinho, até porque esse jeitinho é só nosso, né? Jeitinho brasileiro, não tem jeitinho americano. Agora, no caso de uma empresa, uma banda, alguém que não fez esse trâmite legal, não assumiu todos esses papéis, acontece de chegar lá e não consegue entrar. Existe alguma forma de readequar isso no momento lá ou a pessoa realmente vem embora? Normalmente a pessoa vem embora. Tem duas situações. Uma que eles descobrem no aeroporto, né? E aí a pessoa eles mandam de volta para o país de origem. Ou depois, porque o pessoal coloca no Instagram, o pessoal coloca no Facebook, fui fazer show nos Estados Unidos. Mas espera aí, você fez com o visto errado. E em algum momento o consulado recebe essa informação. E aí é o trabalho que a gente faz que chama perdão. Então, a gente faz perdão para pessoas que fizeram shows e não deveriam ter feito, apresentaram peças ou fizeram coisas que não deveriam ter feito com o visto inadequado. Então, existe um remédio, né, que eles chamam de remédio. Então, existe algo que se chama perdão. Então, praticamente é chegar, pleitear para o consulado e falar assim, olha, eu fiz uma besteira, não foi uma intenção. A pessoa precisa ter essa iniciativa. Sim. Aí eu apresento a documentação, um argumento jurídico no consulado explicando o porquê que a pessoa fez errado. Agora tem gente que faz de propósito, então não tem muito o que fazer. Aí é realmente à mercê do bendito do oficial. Mas muita gente realmente não sabe, é ignorância. Às vezes os produtores não sabem educar os próprios artistas. Porque o artista quer lá e quer fazer a performance, não está interessado como vai chegar lá. Entendeu? Ninguém me pergunta assim, qual o visto que você vai selecionar para mim? Eu que tenho que selecionar o bendito do visto. Eles querem saber que dia tal tem show. Sim. E que tem que funcionar. Então, se não dá certo e se não sai o visto em tempo, a produção não funciona, o show não acontece e eu não durmo. Então, eu não durmo, não como de preocupação porque o show tem que sair. Então, mais uma vez, quando eu falo show, pode ser uma produção, pode ser um filme, pode ser um comercial, um desfile de moda. Então, é uma grande responsabilidade que a gente... É uma vida bem intensa, né, Flávia? Bem intensa. Bem intensa. Você não se arrepende? Olha, de vez em quando, aí eu falo assim, gente, que loucura, eu vou dar aula de zumba, eu adoro zumba, tá? Eu adoro zumba. Então eu falo que eu vou largar tudo e vou dar aula de zumba, mas eu acho que eu sou um pouco masoquista, porque eu gosto. Eu gosto do estresse, então, por exemplo, tem 3 shows agora em junho que a gente tem que entregar serviço, então eu estou aqui no WhatsApp o tempo todo tentando coordenar a logística, mas eu tenho uma equipe muito boa, então isso ajuda. Com certeza. Se eu não tivesse uma equipe, eu acho que eu já estaria dando aula de zumba. Eu já teria largado tudo. Pelo menos fazendo zumba, né? Eu faço. Só fazendo zumba. Fazer zumba eu faço. Mas eu falo que é uma vida muito estressante, mas tem que gostar. Se não gostar... Bom, gostar não, tem que ter paixão. Sem paixão
não Eu funciona. acho que qualquer coisa, né? Que a Qualquer gente faz coisa. com paixão dá certo. Exatamente. Então tá, eu não durmo, mas eu gosto. O negócio quando sai, aí não só, tem vários tipos de coisas que a gente faz. Então, na segunda-feira, antes de vir para cá, eu estava na corte de deportação, a gente ganhou um caso na corte de deportação. É um prazer muito grande. É um prazer muito grande de ver o resultado do esforço, do trabalho. Então, quando eu falo que não fui eu que ganhei, nós ganhamos, porque foi todo mundo no escritório teve que colocar força, energia, tempo. Então, é bem legal. A gente vai mudar um pouquinho só a esfera, mas é só para a gente finalizar esse Claro. bloco. A questão de refugiados, vocês também trabalham? Então, a gente trabalha com asilo político. A diferença técnica entre asilo político e refugiado é que o asilo político você aplica dentro dos Estados Unidos. O refugiado está fora do país e está tentando o status. Então, tem essa diferença. A gente faz asilo, casos tristes. É uma outra, aí muda a expressão da minha expressão, porque é um outro tipo de trabalho, é bem mais humano. No sentido que você se envolve mais, por mais que você não queira se envolver, mas a gente trabalha muito com asilo político. É porque muito. essa parte de artistas é algo envolvido com cultura, mais Claro, comercial. com certeza. Né? Essa outra parte já de asilo político, a gente já tem a história da pessoa, de repente, o risco de vida, enfim. Com certeza, com certeza. Então a gente trabalha muito com isso. Eu tenho um caso agora muito triste, uma mulher do México que foi esfaqueada 16 vezes em frente dos 2 filhos menores de idade. Então, são casos assim que você não consegue, você perde o sono, mas aí é por outro motivo. É o peso da responsabilidade que aquela vida, aquela pessoa depende do trabalho que a gente faz. Então, é um outro tipo de trabalho. A gente faz tráfico humano, a gente faz asilo, a gente faz deportação. São coisas que, perdões, mas perdões não porque você trabalhou incorretamente, mas perdões por outras coisas. Por exemplo, ele ter entrado ilegalmente pela fronteira. Então, são coisas que a gente faz também. Então, é um lado mais humano do trabalho. É um lado mais sofrido, vamos dizer assim. Porque você acaba, por mais que você não queira se envolver, você se envolve. Não tem como. Não tem como, não tem como. Aí é um perder um sono, mas é um perder um sono assim, porque você se preocupa. Você se preocupa, você leva para casa, não tem como se distanciar. O pessoal do entretenimento, ótimo, maravilhoso, mas não tem aquele peso da responsabilidade. Ok, no próximo bloco a gente continua o bate-papo com a Flávia Lloyd. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o sonho americano e eu converso com a Flávia Lloyd, que é advogada de imigração. Flávia, a gente está falando sobre esse sonho, essas dificuldades, a sua vida lá nos Estados Unidos, 20 anos já, né? Que era para ficar um ano, ficou já 20 anos. Acho que gostou, então. Gostei. Hoje, os Estados Unidos ainda é o local mais procurado? Olha, não tenho as estatísticas, mas eu continuo vendo muita gente querendo investir, muita gente querendo vir para os Estados Unidos. Eu imaginava que com a situação política que a gente está vivendo nos Estados Unidos, o sentimento anti-imigrante, esses problemas todos, sim, eu imaginava que ia haver um problema de gente querendo vir, mas continuam querendo vir. E a única diferença que eu consegui ver no momento é a questão do investimento. Porque se a pessoa tem $500 mil ou $1 milhão para investir, e olha, tem muita gente com muitos milhões para investir, viu? Essas pessoas, eu converso então com eles todos os dias e eu fico assim, meu Deus. Enfim, esse pessoal está mais conservador, porque a questão política tem uma correlação com a parte financeira, né? Então, se você vai colocar $1 milhão na economia americana, você tem que ter um retorno não só do status, né, da parte de imigração, mas também da parte financeira. Então, isso eu vi o pessoal recuou. O pessoal recuou em relação a essa política que a gente está passando lá. Mas, de resto, o povo continua procurando, graças a Deus. O pessoal continua... É o que te dá alimento lá, né? Exatamente, os meus funcionários agradecem. Então, Os seus funcionários são americanos? Olha, eu tenho peruano, brasileiro, tenho americana, hondurenha, tenho um pouco de tudo. Mas brasileiros, claro, que grande parte dos meus clientes são brasileiros, então eu tenho funcionários brasileiros, que é a maioria, e aí um pouquinho de cada país. Tenho peruano, americano, hondurenha, mexicano, tem de tudo. Você acha que essa proximidade do Bolsonaro com o Trump
tá dando mais segurança para o brasileiro para os Estados Unidos? A gente sabe que de lá para cá, ok, porteira aberta. Daqui para lá é que está complicado, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O sentimento anti-imigrante está muito complicado. Está muito complicado. Eu vou te dar um exemplo bem básico para você ver uma coisa que eu nunca passei nos Estados Unidos. Eu moro lá há 20 anos e eu dou palestras para americanos. Eu dou a aula do cursinho, o preparatório da ordem, para americanos, assim, não é raro ter estrangeiros, e eu nunca tive problema. Eu começo minhas palestras, eu começo as minhas palestras com, eu tenho um sotaque, lógico que eu fiz curso de redução do sotaque, mas eu começo brincando. E eu nunca tive problema. 200 pessoas na audiência, sem problemas, até o ano passado que uma pessoa chegou e falou para mim que eu estava tirando o emprego de um americano. E quando eu vi a senhora descendo do auditório, eu desliguei o microfone. Eu desliguei o microfone porque eu vi a expressão dela. Então, isso é só para pontuar o sentimento anti-imigrante. Então, mesmo que a proximidade dos dois países, dos dois políticos funcionassem do ponto de vista, a gente vai ter uma relação bilateral melhor, ok, mas o povo realmente está com um sentimento complicado em relação a imigrantes. E não só isso, a gente não tem coisas básicas, né? Então, por exemplo, se um brasileiro que não tem $500 mil ou não tem $1 milhão quer investir nos Estados Unidos e você tem $100 mil, você não pode investir porque o Brasil não tem um tratado bilateral com os Estados Unidos. Então, tem coisas muito básicas que têm que ser organizadas e arrumadas antes da gente conversar em melhorias. Porque como eu faço, por exemplo, esses vistos de investimento de $100 mil, $200 mil para brasileiro italiano, brasileiro espanhol, sim, porque aí a gente usa o passaporte espanhol ou italiano. Então, na verdade, tem muita coisa prática que tem que ser arrumada no nível legislativo, tem que andar muito ainda, né? Para depois chegar para ter a conciliação da imagem que a gente está querendo colocar, que sim, o Brasil e os Estados Unidos estão com uma relação melhor, e a parte jurídica que tem muito a melhorar. Antes da gente finalizar o nosso programa, o que não pode faltar para um brasileiro que queira prosperar nos Estados Unidos? Olha, foco, dedicação e trabalho. E humildade, porque acontece o seguinte, sim, você pode ter sido CEO de uma empresa, você pode ter sido a executiva mais alta no seu país de origem. Eu não estou falando pro brasileiro, estou falando pro estrangeiro. A realidade é, você vai chegar lá com sotaque, você vai chegar lá, tem uma cultura diferente e você vai chegar lá por baixo. Então, seja humilde, aceite ajuda, certo? Não se isole. Muita gente fala assim, não quero conhecer brasileiro, ou eu não quero conhecer francês. Muito povo que quer se distanciar da sua própria cultura tem uma coisa que não se gosta. Então, olha, foco, dedicação, humildade, porque dá para dar certo. Lá é um país onde você pode dar certo, qualquer pessoa. Eu vim de limpar a casa, cuidar de crianças, até um escritório onde eu tenho funcionários e eu dou aula para americano. Então, se eu pude, qualquer um pode. Ok. Doutora Flávia Lloyd, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por compartilhar com a gente essa história de sucesso, uma santista, muito né, obrigada, que chegou a passar algum tipo de necessidade brilhando nos Estados Unidos. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.